Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 9, parte 4. Abre aspas. Como você ousa nos chamar de antipatriotas? Fecha aspas. Bom, tudo isso dito, o resumo é que muitos desses professores são pura e simplesmente antipatriotas. Uma coisa é protestar contra a guerra, outra, bem diferente, é demonizar o presidente dos Estados Unidos como mais um Hitler, dizer ao aluno para pensar em sala sobre assassinar o presidente, viajar para o território inimigo e criticar o governo e clamar pela morte de soldados americanos. Daí é anti-americanismo. Mas apenas tente dizer isso na cara desses professores de esquerda. Os intelectuais enlouquecem se alguém sugere que eles não gostam dos Estados Unidos, acusando qualquer macartista de caçador de bruxas, fascista, totalitário, até o tutano. Abre aspas. Taxar o ativismo anti-guerra de anti-americano é ofensivo e perigosamente antidemocrático. Tais tentativas de silenciar a divergência também fazem grande desserviço à nação, fecha aspas. Reclama Peter Canavo, professor na Hamilton College. Abre aspas. Se é anti-americano levantar tais questões, então é melhor que alguém salve nosso país dos próprios amigos, fecha aspas. Abre aspas. Tempos de guerra parecem dar às pessoas a sensação de que podem usar o patriotismo feito bastão, fecha aspas. Lamenta Darlene Borowiak, professora na Walton College. Abre aspas. É injusto criticar as pessoas de antipatriotas. Elas têm o direito de expressar opiniões diferentes, fecha aspas. Abre aspas. É realmente contraditório dizer que esta guerra serve para libertar outro país, mas focar as críticas daqueles que se opõem na própria nação, fecha aspas. Concorda Gerald Turk, professor na Universidade de Delaware. A crítica, de forma clara, não está sendo sufocada. Aqueles de nós que discordam dos ativistas anti-guerra têm o mesmo direito de liberdade de expressão dos pacifistas, sendo que, se quisermos, podemos usá-la para justamente criticar os pacifistas. Abre aspas, o patriotismo não é um termo neutro, fecha aspas, afirma Robert Jensen, professor na Universidade do Texas, em Austin. Abre aspas, ele carrega uma história e tem sido usado como arma. Sempre consigo identificar quando alguém já gastou todo o seu raciocínio, porque daí é que o sujeito começa a chamar de antipatriota e anti-americano, fecha aspas. Para falar a verdade, não preciso raciocinar tanto assim para chamar o professor Jensen de antipatriota. Essa é a mesma pessoa que, semanas depois do 11 de setembro, considerou os ataques terroristas contra o World Trade Center e o Pentágono, abre aspas, não mais desprezíveis que os vários atos terroristas que o governo americano tem cometido durante o tempo em que estou vivo, fecha aspas. Sheila Peter, da Fisk University, afirma, abre aspas, não considero o cidadão anti-guerra menos patriota que o pró-guerra. Apenas penso que são maneiras diferentes de enfrentar o mesmo problema, fecha aspas. Os poucos do movimento anti-guerra que são minimamente honestos entendem um pouco mais. Nicolas de Gênova, o mesmo professor que esperava por, abre aspas, 1 milhão de mogadícios, admitiu em um raro momento de lucidez, abre aspas, a paz não é patriota, a paz é subversiva, porque a paz antecede um mundo muito diferente do que aquele em que vivemos, um mundo onde os Estados Unidos não teriam direito de existir, fecha aspas, na mosca, direto da fonte. Não acaba até o professor protestar. Cessadas grandes operações militares no Iraque, o Conselho Acadêmico da UCLA, composto de 3.200 professores, apenas alguns votam efetivamente. O quórum tem 200 eleitores efetivos presentes em algum momento durante o encontro. Decidiu fazer algo sobre a guerra. Condenaram-na depois que os iraquianos haviam comemorado a queda de Saddam Hussein.
depois que sepultamentos em massa haviam sido descobertos, depois que crianças haviam sido libertas das prisões de Hussein. Nada disso fez diferença. Trouxeram uma resolução perante o Conselho Acadêmico condenando o presidente Bush por sua, abre aspas, guerra preemptiva, fecha aspas, opondo-se ao estabelecimento de um, entre aspas, protetorado americano no Iraque, afirmando seu, abre aspas, compromisso de falar dos conflitos internacionais pelo império da lei e pelas Nações Unidas, fecha aspas, e convocando que o Iraque pós-guerra fosse submetido à jurisdição da ONU. Exatamente 196 professores votaram. O voto foi surpreendentemente acirrado. A medida passou 180 dígito 7. 9 professores não se pronunciaram. Não era a função do Conselho Acadêmico lidar com esse assunto. Seu dever é lidar com questões curriculares de padronização e posse, mas os intelectuais de esquerda pensaram diferente. Entrevistei o professor Caroline Oxer, membro do conselho que votou pela resolução. Oxer afirmou que, abre aspas, os poucos conselhos acadêmicos do país são as únicas organizações que estão aptas a defender a moral humana. É mais do que nossa obrigação, fecha aspas. Mas não é esta uma afirmação política? Perguntei. Não ultrapassa a esfera do conselho? Não se trata de afirmação política, ele respondeu. Trata-se de afirmar valores humanos em que qualquer um acredita. É um exemplo que realmente acredito nisso. Cada professor bem-sucedido deve dar aos alunos. Oxer também afirmou que um protetorado americano poderia ser pior que o regime de Saddam Hussein. Abre aspas. Não é das melhores coisas ver uma biblioteca nacional queimando, um museu nacional destruído, fecha aspas. Ele observou, mas agora que os Estados Unidos derrubaram Saddam, Oxer sugeriu que passássemos o controle do Iraque para a ONU, sugerindo que a ONU seria mais justa do que os Estados Unidos. Então fiz ao professor Oxer a pergunta-chave. A opinião dele e de seus colegas entram na sala de aula? Abre aspas, espero que sim, de verdade, fecha aspas, ele respondeu. A lavagem cerebral continua. Diariamente, alunos ouvem sobre como os Estados Unidos se afundam ainda mais, impedem reformas e enganam o povo iraquiano. A guerra acabou, mas não para o intelectual de esquerda. Uma derrota para os professores? Esses docentes têm exercido grande impacto sobre as opiniões dos alunos quando o assunto é a guerra no Iraque. Na Universidade de Nova York, 1.200 alunos saíram da sala durante a aula como expressão solidária ao movimento anti-guerra. Na Universidade da Califórnia, em Berkeley, 1.500 alunos se reuniram no Sproul Plaza, quando a guerra do Iraque já havia estourado e exigiram que a Universidade de Bagdá fosse declarada uma instituição irmã. Ambas as universidades, Berkeley e a Universidade de Nova York, receberam lugar na revista Mother Jones entre as, abre aspas, 10 universidades mais ativistas, fecha aspas. Conforme percebido pela grande mídia, muito do movimento anti-guerra ganhou força dos alunos universitários. Centenas de milhares daqueles que têm participado de protestos ao redor dos Estados Unidos da América. Mas a conversão não foi completa. Nas universidades de Yale e Berkeley, os professores afirmam que a maioria dos docentes se opõe à guerra no Iraque. No entanto, os alunos entrevistados pelo The Line News de Yale estavam divididos bem ao meio sobre a guerra. Os professores não tiveram um sucesso completo e eles estão lutando ferozmente por isso. Abre aspas. Nós costumávamos ofender as pessoas, fecha aspas. Professora Martha Sexton, da Universidade Amherst, disse ao New York Times que está desapontada com a falta de ativismo anti-guerra por parte dos alunos. Abre aspas. Nós gostávamos de ser maus, no sentido de que estávamos declarando um ponto de vista. Por que não há alegria agora? Fecha aspas. Professores como Sexton sentem que os alunos perderão a experiência da faculdade se eles se recusarem a protestar, no estilo da década de 1960.
Em Amherst, a Associação de Estudantes Progressistas exigiu que o corpo discente pedisse aos professores que discutissem a guerra no Iraque por 15 minutos durante a aula. O corpo discente se recusou. No refeitório de Amherst, 40 professores passaram protestando contra a guerra, onde foram saudados com uma reação negativa forte dos alunos, um dos quais brigou com um professor. Alunos da Universidade de Wisconsin, em Madison, também estão desapontando seus professores. Abre aspas. Em Madison, palestras informais eram tão comuns quanto salsichas, fecha aspas. Lamentou o professor Austin Sarat. Abre aspas. Havia uma certa nobreza em ser atacado com gás lacrimogêneo. Agora você não é mais atacado com gás. Você entra no refeitório e entrega panfletos com informações, fecha aspas. Aparentemente, provocar a polícia a jogar gás lacrimogêneo é sinal de honra para esses membros do corpo docente. Abre aspas. Meu trabalho não é fazer com que meus alunos concordem comigo, fecha aspas, insiste o professor Beryl O'Connell, de Amherst. Mas, abre aspas, no momento que os ouço, minha alma simplesmente se abate, fecha aspas. Ainda há esperança para a juventude americana. Basta mantê-la o mais longe possível desses professores. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E na descrição desse vídeo você encontra um link com todos os capítulos do livro. Gratidão a todos.